안녕하세요, 친구들. 저는 Rafaela입니다. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa e bem-vindos a mais um vídeo do K-Influencer. Ei! Esse vídeo em específico, ele vai ser bem curtinho, porque basicamente eu vou contar pra vocês como é a minha jornada do estudo de coreano. Bem, pra quem não sabe, eu estudo coreano há mais ou menos 3 anos. Eu tô fechando 3 anos de estudo de coreano agora no final do ano. E eu já estou no nível intermediário. E eu vou contar pra vocês mais ou menos como que funcionou o meu início e como que eu estudo agora. Então, eu comecei a estudar coreano porque eu queria aprender um novo alfabeto, fosse ele qual fosse. Fosse coreano, fosse japonês, enfim. Mas eu comecei coreano porque eu já tinha determinada familiaridade com o idioma, não de falar nem nada do gênero, mas eu escuto K-pop desde muito cedo. Eu escuto K-pop desde que eu tinha 11 anos. O primeiro grupo que eu escutei foi Super Junior. Então, vocês imaginem, né? Eu tô com 27 agora. Então, esse foi meu início. Eu sabia que eu queria aprender um novo alfabeto, então eu comecei a ir atrás de cursos. Eu comecei a fazer com o Coreano Online, que é uma boa plataforma, mas eu precisava, por ser um idioma completamente diferente, e eu precisava de determinada. Eu não sei como vocês são com aprender, mas pra mim eu preciso ter aula. Não que não fosse aula, tá? Não é isso. São aulas também. Mas eu preciso de alguém me ensinando na hora, tipo, ao vivo. E foi aí que eu descobri o curso do Centro de Educação Coreana de São Paulo. O Centro Cultural Coreano de São Paulo, eles também ministram cursos mais presenciais. O Centro de Educação, eles também têm a modalidade online. Ainda mais que eu comecei a aprender oficialmente coreano, a, a pandemia tinha recém começado, se eu não me engano. Então eles estavam com a modalidade online, porque eu moro aqui em Porto Alegre, para quem ainda não sabe. Então, é basicamente foi assim o meu início dos estudos. Eu já entrei no curso do Centro de Educação tendo o literalmente básico, eu já sabia. Eu já sabia as letras, eu já sabia batims e bem no início, assim, do idioma mesmo. Então, a partir daí, mas eu comecei do nível 1, e aí agora eu já estou no nível intermediário. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu material e como eu estudo e algumas ferramentas online também que eu uso para estudar. E essa introdução ficou gigante, desculpa, mas eu falo demais quando eu me empolgo, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Gente, vamos lá. De novo, começando. A luz do meu quarto, ela é bem fraquinha, então... Desculpa. Esse daqui é o primeiro livro que eu usei para aprender coreano. E ele é o do Coreano Online. E basicamente foi quando eu comecei a aprender, então vocês vão ver que ele explicava, tipo, tudo desde o início. O Hunger e como fazia as letrinhas e olha ali, exercício não preenchido, mas enfim, os sufixos e batins e nossa, olha isso, gente, como que eu achava que eu tinha que aprender. Meu Deus, Chanan. Ai, olha isso, Jingu. Jingumnan. Jingunin. Nossa, enfim, pra quem tá aprendendo ou quer aprender o Hunger, nunca faça isso aqui que eu fiz, tá bom? Nunca. Vocês vão ver que é, tipo, muito mais confuso de verdade vocês ficarem fazendo esse tipo de coisa. E eles diziam isso, tá? No coreano online. Tipo, não vibe na romanização, não aprende assim. Mas eu era burra. E fiz do jeito mais difícil. E deu nisso aqui. Eu escrevendo esse tipo de coisa. Mas é bem mais difícil mesmo, tá? Porque os sons não, às vezes não correspondem. Mas foi aqui que eu comecei a aprender. E se eu tivesse, com certeza, um pouco mais de. Ai, como explicar? Não determinação, mas. Enfim, eu preciso de alguém me explicando na hora. Ah, olha aqui também. Eu também fiz no Instituto Sejong, aqui em Porto Alegre, na Unicinos.
mas os horários deles eram muito diferentes dos meus horários pessoais, então eu também não conseguia continuar com eles. Aí o livro era um pouco diferente. Mas o ensino. E também eu comecei do nível bem inicial, tá? Como vocês podem ver, tipo, do aprendendo as letras e tudo mais, o que foi ótimo, porque foi um complemento, sabe? Mas, infelizmente, os meus horários, tipo, pra continuar também não dava. Essa aqui, daí é a apostila do Centro de Educação. Eles também têm os livros, tá? Mas como eu faço online, eles nos enviam o livro. Eu já cheguei a comprar o livro físico de outro módulo. Esse daqui é do 2.1, eu tava no 3.1, mas foi o que eu peguei pra vocês, só pra mostrar mesmo como é dentro. E aí vocês já conseguem ver que aqui eu já prestava bem, não é que prestar bem mais atenção do que eu fazia nos outros, sabe? Mas, enfim, eu realmente preciso de alguém, sabe? A minha forma de aprender é diferente, cada uma tem a sua forma. E pra mim, eu preciso de aula ou presencial ou aula ao vivo. Esse daqui é um livro que eu comprei de histórias coreanas. São como se fosse. Vou dizer que são como se fosse contos de fadas, mas são histórias tradicionais do país. Basicamente, são histórias que contam como a Coreia foi formada, mas como se fossem as histórias. Ai, gente, traduzir folk tales, mas é como se fosse conto de fada mesmo, sabe? Como o popular se conta como a Coreia surgiu. Uh, e as histórias tradicionais do país, como a gente tem aqui no Brasil, sabe? Como o nosso folclore, histórias folclóricas. Ai, meu Deus. Demorou, mas veio a tradução na cabeça. Talvez vocês escutem a minha mãe escutando música no fundo, ela tá cantando, então tá tudo bem. E esse livro aqui, ele é em inglês e em português. Então, ele também ajuda com o vocabulário, algumas questões para se responder antes de ler e questões de compreensão. E aqui no final dele, eita, é que eu não peguei meu tripé, mas ele tem como se fosse uma espécie de dicionário mesmo em relação às histórias. Ele também tem algumas atividades de pronúncia, ensinando qual é a ordem de se escrever as letras. É um livro bem legal, mas ele é um nível um pouquinho mais avançado. Eu não consigo ler todas as histórias ainda, porque o meu vocabulário não é tão avançado, mas acredito que até o final do ano eu já consiga. Agora eu tô gravando com a câmera frontal do telefone, mas é só pra encerrar mesmo o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um vídeo bem falado, só que eu queria mostrar pra vocês o material que eu uso, como que as apostilas. Eu acabei não mostrando online, porque, enfim, é basicamente só pro vocabulário mesmo e algumas questões de fazer a conjugação, mas eu vou deixar todos os links. Ai, o meu óculos tá muito embaçado. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo e eu também vou deixar pra vocês como se faz a inscrição pro próximo semestre do Centro de Educação Coreana, se vocês tiverem interesse em começar a aprender coreano. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.